Boa tarde para vocês aí, né? Thaís, Gabriel, Vitor. Eu vou compartilhar um arquivo aqui no WhatsApp, e aí já gostaria que vocês baixassem esse arquivo. Só um minuto que eu vou baixar ele aqui. Bom, é um arquivo zip, tá? Esse arquivo ele tem alguns diretórios. Eu queria que vocês baixassem ele aí. Em paralelo, eu vou compartilhar também a prática que nós vamos fazer de hoje. Então, eu chamei esse arquivo aí de roteiro prático, tá? Aí primeiro eu vou explicar para vocês aqui o material. Bom, o que acontece, pessoal? A turma, né, nessa disciplina, está meio mesclada. Tem gente que está mais na metade do curso e tem gente que está mais no final, tá? O meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês um material de apoio que a gente vai precisar para a disciplina, tá? Então, quem já tiver um conhecimento mais avançado com MATLAB, eu vou pedir um pouco de paciência, tá? Mas navegando aí no conteúdo aí que eu vou apresentar para vocês, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir, vão aproveitar aí, e aí vocês vão aproveitar o tempo de vocês da melhor maneira possível. Esse livro aqui, pessoal, ele é um livro de MATLAB, é um livro muito, na verdade, eu tenho esse livro desde a graduação. Ele chama Programação em MATLAB para Engenheiros, Steven Chapman. E é um livro bem bacana, né? Porque muitas vezes a gente pega um livro desse e fica consultando só as coisas que a gente precisa, né, pontualmente. Mas aí, quando eu terminei a graduação aí, fui para o UFMG, eu me deparei com várias coisas que às vezes eu tinha uma dúvida ou outra, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma época lá, uns 2 finais de semana, e peguei esse livro e dei uma estudada nele, do início ao fim. Do início ao fim, para dirimir eventuais dúvidas, né? Acaba que a gente não faz isso na graduação, vai levando ali conforme a necessidade, e aí o tempo vai passando, né? Então, esse livro, eu dei uma navegada na biblioteca digital de vocês, aquela biblioteca é muito bacana, porque eu achei o livro do Latte, que eu tinha comentado com vocês, que eu vou falar sobre ele hoje, tá? Nós abordamos ontem o capítulo 1 do livro do Oppenheim, tá? Mas eu vi lá na biblioteca, não na biblioteca da Pearson, que tem a versão do Latte também. Isso aí fiquei satisfeito de ver isso lá. E tem a versão mais nova desse livro aqui de MATLAB, tá certo? Então, hoje o meu objetivo aqui é gastar um tempo para ter um material de apoio. Eu não coloquei nenhum material específico de processamento de sinais ainda, só para não atropelar muitas coisas, tá? E aí eu vou explicar para vocês, né, esse material, explicar como é que ele funciona. Acredito que a maioria já deve ter feito programação 1, programação 2. O pessoal aborda na programação 1, se eu não me engano, o Scilab, né? E na programação 2, o C++, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês a estrutura aí desse material, mostrar aí o que pode diferenciar, né, da linguagem C, do C++, e depois nós vamos fazer uma prática mais simples, né, de simular aí uns sinais com harmônico, sinal de tensão. Então, esse livro aqui, pessoal, Programação em MATLAB para Engenheiros. Então, primeiro eu gostaria de mostrar aqui para vocês, a minha tela, deixa eu entrar aqui no meu FOP. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Me ouvindo legal? Ah, beleza, né? Então, eu vou entrar aqui no meu FOP. Então, eu vou buscar aqui. Bom, primeiro eu vou mostrar o livro do Latte, tá?
O livro do Lattes é um livro para sinais de sistema, porque eu achei que não tinha esse livro na versão online da biblioteca de vocês, mas hoje, fazendo uma pesquisa aqui, eu vi que tem. Então, nessa tela inicial aqui, ó, vou compartilhar minha tela com vocês. Ele está aqui dentro da eBooks Minha Biblioteca. Tanto o do Lattes quanto do MATLAB. Se você clicar aqui ó, nessa opção, você tem a versão Pearson, que tem o OpenRAI, tá? que ele é um livro da Pearson. E tem o eBooks, né? Minha Biblioteca. Então, você clica aqui nesse e-book Minha Biblioteca. Então, é a terceira opção, o terceiro livro que eu coloquei lá na ementa de vocês, é esse de Sinais e Sistemas do Lattes. Deixa ele abrir aqui, demora um pouquinho. Ah lá, eu estava até lendo ele aqui mais cedo. Esse aí, ó, Sinais e Sistemas Lineares. Esse livro tem uma vantagem que ele tem um linguajar mais simples, tá? E ele tem ilustrações do MATLAB. Então, à medida que você vai lendo o conteúdo, ele mesmo tem os exemplos lá usando o MATLAB, tá? Só que esse livro, pessoal, ele tem um enfoque muito no domínio do tempo contínuo, tá? E aí o outro lá, o OpenRAI, que é mais avançado, a parte filtro, né? Ele... Mas a parte, mais a metade do curso aí que a gente vai ver, os dois livros atendem perfeitamente, tá certo? Então, se vocês optarem em estudar o capítulo 1, o capítulo 2, essa parte inicial nesse livro, na maioria das vezes, lá na UFMG, né, pelo menos quando eu estava fazendo essa disciplina, a gente usava 3 livros, né? Porque tem alguns capítulos de uma referência que são melhores, né? Então, é tipo você fazer uma disciplina de análise de circuitos, né? O Bolestad, ele atende bem, mas, eventualmente, o professor pode buscar um livro, uma referência, né? Você pode usar mais de uma referência, tá certo? Então, o Paulo Monteiro também, na hora de dar eletrotécnica, ele gosta de começar a parte de corrente alternada, aí ele aborda uma disciplina, né, que muitas vezes cobre melhor, e a parte de corrente contínua, muitas vezes tem um outro exemplar, um outro livro que ele é mais indicado, tá certo? Então, esse livro aí, eu vou dar um print aqui na tela, tá certo? Vou colar aí para vocês aí, só para vocês lembrarem dele. Esse é aliás, coloquei no lugar errado. Não, tá certo. E o outro livro, pessoal, vocês vão digitar MATLAB, que é muito impressionado com essa biblioteca de vocês online aí, tá? Vocês não sabem o tesouro que vocês têm de ter acesso a todo esse conteúdo. Muitas vezes, quando a gente tem as coisas, né, a gente acaba não dando tanto valor, mas um livro desse é caríssimo. Então, esse livro mesmo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse que eu acabei de... MATLAB para engenheiros, ele tem... Essa aqui que eu estou te mostrando é a versão atualizada do livro. Versão nova do livro, né? Versão... Então, deixa eu mostrar a capa dele aqui, ó. Eu não sei navegar direito nesse aplicativo, então, pedir um pouco de paciência de vocês aí. Então, a capa do livro, ó. Então, como eu falei ontem, eu vou tentar dividir assim. Na segunda-feira, a gente tem um enfoque mais teórico, tá? Na terça, uma prática. No início, a gente vai, pelo menos nesse momento, eu vou manter esses encontros online, tá? É síncrono. Então, o livro é esse aí, ó. Tradição da quinta edição norte-americana. Esse livro é um livro muito bom, porque ele não é aquele livro grosso demais que encobre um monte de coisa e aí o aluno acaba cansando, mas ele é o livro que tem para automação, para o aluno de automação, ele tem o que a gente precisa. A capa dele é esse aí, ó. Programação em MATLAB para engenheiros, né? Tradução da quinta edição norte-americana. Aí tem aí o Stephen Chapman, tá certo? Então, esse livro tem aí na biblioteca de vocês, os 2 livros tem aí, tá? Então, essa é a dica que eu gostaria de dar antes da gente começar o nosso conteúdo. Beleza? Bom, então, como eu falei, pessoal, quem já conheceu um pouco mais de MATLAB, eu vou só dar uma introdução aqui, e aí vou passar um roteiro para vocês, depois a gente vai fazer uma prática, tá certo? Então, até para eu sentir qual que é o nivelamento da turma, eu vou pedir aí um pouco de paciência, tá? E vou, na verdade, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Eu
não vou usar esse material o tempo todo de apresentação sobre o MATLAB, mas eu vou usar esse material de apoio aqui para explicar a estrutura desse arquivo que eu disponibilizei para vocês aí. Primeiramente, pessoal, eu dei aula, dei um curso no Cefet de programação em C padrão. Nos últimos anos eu tenho dado muita disciplina de máquinas elétricas, processamento de sinais, né? Mas teve uma época aí que eu ministrava essa disciplina de programação em C, tá? Então, ministrei isso em alguns cursos de engenharia. Então, fui montando uns slides, né, um material de apoio, só que esse material foi montado em cima da programação em C padrão, tá? Teve uma época que eu dei aula aí na UFOP, eu dei programação 2 para engenharia de controle e automação também. Aí eu tenho esse material em C++, tá? Então, eu fui montando um kit, né? E aí tem tempo que eu senti a necessidade de montar um material em MATLAB, tá? Mas como a gente não está dando a disciplina para uma turma de engenharia, a gente vai fazendo muito sobre demanda, né? Então, eu dei aula lá em Belo Horizonte para turma de engenharia de controle e automação, no Pitágoras, e aí comecei a preparar esse material. E mais na etapa 2 desse material, eu fui complementando ele com aplicações com enfoque de processamento de sinais, tá? Mas eu não vou disponibilizar por enquanto, só porque eu estou precisando dar uma revisada em alguns tópicos, algumas coisas, tá? Então, eu coloquei a observação aí, ó. Primeiramente, vocês vão ver que esses slides aí tem 172 slides, tá? Ele está com a ilustração em C. Na medida que eu for mudando ele para MATLAB, eu vou alterando aí o conteúdo. Então, vocês vão ver, eu vou usar aqui uma parte do conteúdo para apresentar o material e depois eu vou parar, né? Então, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: os slides foram feitos com a ilustração em C e estão sendo adaptados, editados para a programação em MATLAB, né? Em caso de erros ou sugestões, vocês podem me mandar um e-mail aí, beleza? Bom, como todo mundo sabe, pessoal, o MATLAB ele é um ambiente interpretado. Ele não gera código, ele não é igual a programação em C, que na hora que você compila o código lá, cria um tipo de uma variável, ele já te critica, né? Muitas vezes você vai ver o erro da execução do script em tempo de execução, tá? Ele não é um compilador, né? É um ambiente robusto para fazer simulação. Depois eu vou mostrar alguns meus trabalhos lá na UFMG, como eu tenho usado isso aí. Não confundam o software de simulação para automação com o R, por exemplo. Alguém já teve a oportunidade de programar em R? Em reconhecimento de padrões, alguma disciplina de inteligência artificial? Já ouviram falar do R? Já ouviram falar aí do R, pessoal? Eu não, professor. O R, pessoal, o R, na verdade, o MATLAB, o que acontece? É um ambiente mais para programação, aquela programação da engenharia, aquele pé de boi lá, para simulação de sistemas elétricos, né? O R, ele tem um monte de facilidade de pacote estatístico. Então, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, por exemplo, em MATLAB, que você precisa de escrever mais linhas de código do que o R. Vou colocar aqui R Language. Olha lá, R Language. Essa linguagem, o R, então, ele é uma linguagem de programação que está sendo muito disseminada justamente por... Olha lá. É porque ela tem várias facilidades estatísticas. Então, lá, o que é o R, né? About R. É uma linguagem, assim, muito bacana, tá? Então, a diferença é que aqui ele já é preparado com várias facilidades, várias bibliotecas com enfoque para estatística. Então, inteligência artificial, reconhecimento de padrões, máquina de aprendizado. Porque até então, a turma da automação falava, isso é coisa lá do pessoal da computação. Mas o que a gente está vendo é que tem muita gente da automação trabalhando, né, nesses ambientes, está tudo muito integrado, tá certo? Então,
um outro ambiente que está bem próximo, né? O pessoal que trabalha lá na UFMG, por exemplo, com reconhecimento de padrões, eles programam muito em R. A chefe de departamento aí, nossa aí, né, Adriele, ela acabou de fazer doutorado lá, ela mexe bastante com R, tá? Então, no geral, quando você vai para o mestrado, quando você vai para o doutorado lá na UFMG ou em outras universidades, os dois softwares de simulação que vocês usam bastante, as duas ferramentas, é o R e o MATLAB. O MATLAB, a gente já vai começar a ver um pouco aí, né? Mas o R também é uma ferramenta, mas ele tem muito um apelo estatístico, tá? Ele tem muita coisa integrada aí com a parte estatística aí, tá certo? Bom, então, pessoal, eu vou dar só uma introdução aqui, vou explicar o material para vocês, tá? É uma ferramenta de trabalho para qualquer engenheiro de controle e automação, eletricista, né? A sintaxe lembra um pouco a linguagem C, não é igual, tá certo? Então, algumas características. Eu até mantive esse case sensitivo aqui, mas para falar a verdade eu nem lembro direito, assim, se eu colocar aqui i igual a 10, por exemplo, você abrir um ambiente, né? Aí eu quero dar um disp, i, aliás, x é igual a 20 mais i, maiúsculo. Então, o que acontece? Olha lá, ele diz que a variável i não é reconhecida. Então, realmente, ele diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Então, é isso. C case sensitive, então, é isso aí. É um interpretador, ele vai rodando o script, no ponto que tiver o erro, ele para, ele trava. Mas ele não é uma linguagem compilada. A linguagem C pega o programa todo, verifica se todo o programa está certo, faz um parse. Se tiver, ele gera um ponto .abj e depois ele compila no executável, para você executar. MATLAB não. Aqui tem um detalhe importante. O índice da primeira posição de um vetor em MATLAB é 1, né? Diferente da linguagem C, que usa o índice da primeira posição é 0. Então, a gente apanha muito nisso aí, tá? Às vezes a pessoa está rodando o script lá, está confiando que a primeira posição lá nos índices, né? Está acostumado a programar em C e aí está errando nisso aí. Aí tem o primeiro script exemplo, tá? Então aí eu estou clear all aí, né? Para ele apagar todas as variáveis de memória, close all se tiver algum eventual gráfico na tela, ele vai fechar esses gráficos, né? Essas telas gráficas. O CLC para limpar a console, né? E aí ele está fazendo o seguinte, ó, nota 1 igual, input, digite a nota da prova 1. Aqui, pessoal, o valor que o usuário digitar vai ser atribuído para essa variável nota 1 aqui, ó, tá? Nota 2 igual, digite nota 2. Aqui ele está calculando média igual, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, disp, média calculada igual a, vírgula, média. E aqui ele está usando a estrutura if, não é igual à linguagem C, que ele faz if média maior ou igual a 7, disp parabéns, você foi aprovado com média, else disp tende outra vez end. Tem algumas diferenças, né? Primeiro, as linhas aqui que você não colocar ponto e vírgula, olha lá, digite a nota da prova 1. O valor que o usuário digitar vai ecoar na tela. Ele vai atribuir para a variável nota 1 e vai ecoar na tela. Vai atribuir para a variável nota 2 e ecoar na tela, tá? O if aqui não tem abre chaves ou fecha chaves, como você tem na linguagem C, né? E o end, que é o fechamento do bloco, tá certo? Então, isso aqui é um script, você pode recortar isso aqui e jogar lá dentro do MATLAB, né? Posso vir aqui, ó, quem tiver com o MATLAB aberto aí, que já quiser jogar isso aí, pode ir fazendo, de acordo com a experiência de cada um aí. Então, olha lá, digite a nota 1, 4. E como eu não coloquei ponto e vírgula, ele ecoou nota 1 na tela. 5. Então, 4.5 é a média, né? Então, ele foi lá no tente outra vez, tá? Se eu não colocar o ponto e vírgula aí, deixar só ponto e vírgula aqui, ele não vai ecoar o valor que eu acabei de digitar na tela. Então, ele simplesmente vai jogar o valor da variável lá, 2, e aí depois, olha lá, ele não ecoou na tela, mas ele criou a variável do lado esquerdo aqui na workspace, que a gente chama. Criou nota 1, nota 2, e aí ele vai fazer a lógica dele, tá certo? 7 mais 4, 11. Como eu não coloquei um script todo, ele só rodou aquele pedaço. Beleza? Esse script aqui também, pessoal, pode ser eventualmente digitado num script, né?
Se eu jogar aqui na janela de comando, tudo que eu for digitando aqui, ele vai executando, interpretando e mostrando o resultado. Eu posso criar um script, new script. Aí eu vou jogar aqui acredito que vocês já fizeram isso aí em algum momento do curso de vocês. E aí você salva, dá um nome aí para esse script. Ele vai te perguntar um nome. E aí o que vai acontecer? Se eu salvar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho, vou colocar aqui o nome UFOP. Então, só a parte introdutória, tá? Para quem está começando a mexer um pouco com o MATLAB. Exemplo 1. E aí eu não preciso colocar a extensão que ele vai salvar com .m. Vou dar um salvar. Tá certo? Bom, então o script está aqui, exemplo 1, né? Eu acabei não mudando ele aqui para o diretório dele aqui, que é a área de trabalho. Mas, se eu for lá na área de trabalho dele aqui, ele está lá no... Então, está lá o exemplo 1, né? Está lá o arquivo salvo. Se eu clicar com o botão direito, então eu vou dar um executar. Run. Se não tiver erro nenhum, ele vai executar linha a linha esse script. Né? Digite a nota 1, 5, por exemplo. 6. Depois 9, né? E aí ele vai mostrar o resultado. Tá certo? Bom, eu acredito que todo mundo aí já tenha feito o script nesse ponto, né? Como eu falei, é mais para... O comentário dele é o %. É usado para iniciar um comentário. Se você quiser comentar uma determinada linha dentro do MATLAB, você vai lá dentro do script e coloca 1%. O povo da automação meio que ignora, né? A gente acaba ignorando isso aí, mas é bacana você colocar um comentário aí num código seu, porque senão depois passa um tempo que você mexeu com aquele código, você não lembra de nada, tá? Então é bacana você ir colocando comentários aí dentro dos seus programas para facilitar a manutenabilidade aí do código, tá? O close all, né? Se você tiver uma tela gráfica, quando você digita lá dentro do MATLAB figure, ele vai abrir uma tela gráfica, né? Dentro dessa tela gráfica, o gráfico que você dá um plot lá vai aparecer nessa área aqui. Então, se eu abrir 20, 30, 40 áreas dessas, que é comum, tá, pessoal? Aí eu venho aqui, dou um close all antes do script, para ele fechar todas as janelas, né? As janelas gráficas aí. O clear all, se eu quiser apagar as telas, quiser apagar essas variáveis que estão na workspace, eu dou um clear all, ele vai apagar todos. Observe que do lado esquerdo ele sumiu as variáveis. Você também pode usar a opção, a gente não usa, a gente acaba usando o clear all, mas você pode mandar ele executar linha a linha, executar, apagar uma variável de cada vez. Então tem lá nota 1 e nota 2 e média. Você pode dar um clear nele aqui, ó, em nota 1, por exemplo. Aí ele vai apagar só a variável nota 1 da memória, tá? Então fica só a título de curiosidade. E o CLC é o comando para ele apagar essa tela aqui, ó. Se deu CLC, ele apagou a tela, beleza? Bom, então, como eu falei, os scripts aí facilitam a execução de várias linhas, tá? O .m é a extensão padrão de arquivos de scripts do MATLAB. O nome do script, né, é muito comum de falar o nome do programa, é definido como o nome do arquivo. Eu recomendo que não coloque acentuação nem espaço no nome do arquivo, tá? Eu nunca coloco nos meus programas, porque depois para você encontrar, o Windows ele aceita, né? Mas se você jogar para o Linux, por exemplo, vai dar problema, tá? Bom, tem outro script aqui, pessoal. Aqui eu coloquei só para vocês, né, lembrarem da sintaxe do if-else. Então, olha lá. Eu calculei a média, se média for maior ou igual a 7, né? Se não, se a média for maior que 4, aí ele está de recuperação, se não, aí o aluno foi reprovado. Então, o else if aí, né, a sintaxe dele, se for uma condição simples, é só um if. Se tiver uma condição, se você quiser colocar outra condição aqui dentro do if, encadeada, else if, né? Bom, o disp, como eu coloquei ali, né, para você imprimir o valor de uma variável. Então, tem umas partes que eu sei que vão ser mais interessantes para vocês. A parte de arquivo, que normalmente o pessoal deixa de mexer com arquivo lá para o final do curso, ou acaba não tendo a oportunidade de mexer.
tá certo? Então, ó, declaração de variáveis. O MATLAB, na verdade, você cria a variável e atribui um valor inicial para ele, para a variável. Não tem tipo na frente. Então, podem ser declarados em qualquer script, qualquer ponto do script. E a gente diz que ele é uma linguagem de tipagem fraca. O que é tipagem fraca? Que você não coloca o tipo aqui, ó. Ele vai verificar se aquele valor que você está atribuindo pode ou não ser executado numa operação. Se você colocar assim, igual a 10, por exemplo, né? Aí eu estou mandando colocar aqui, por exemplo, x, j igual, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, 4. Então, ele está dizendo para mim que essa sintaxe para o j aqui é inválido. Coloquei 4. X igual a i mais j. Então, olha lá. Ele pegou o código do j, né? Pegou o código interno do j e fez a soma ali, ó. Mas aqui já tem um comportamento um pouco diferente. Porque você atribuiu o j igual a 4 e colocou no valor do i lá 10, ó. Então, ele pegou o unicode, o valor do código interno da variável, tá certo? E já jogou um valor 62 aí para você. Então, ele não faz essa checagem, né? Para ver se você pode ou não fazer uma operação desse tipo, tá? Então, a linguagem C, por exemplo, é uma linguagem que a gente chama de tipagem forte. Por quê? Imagina que você vai fazer um programa em C para fazer um controle dentro de uma máquina, por exemplo. Eu tenho que verificar realmente se aquele código está certo para saber se ele pode fazer aquilo ou não. Então, antes de fazer o passe no código para compilar, ele vai fazer essa verificação. Tá certo? O input, para você ler o valor de variável, né, para pedir para o usuário a leitura de valores através do teclado é feito pelo input, tá? Tem outras opções aí, mas vamos usar esse aí primeiro. Então, nota 1 igual. Observe que digite o texto aqui entre as aspas simples, né? Aí nota 1, ou se você colocar ponto e vírgula, como eu falei, ele vai ecoar na tela ali, tá? O MATLAB não tem aquele conceito da linguagem C de abertura e fechamento de bloco com abre-chaves e fecha-chaves. A delimitação de bloco dele é feita no início e fim dos próprios comandos, como eu mostrei aquela hora. Você tem lá o if-else, por exemplo, a própria estrutura do comando if-else, para ele é o início e fim do bloco. Olha lá, if, se você quiser colocar mais lá na linguagem C, quando você coloca abre-chaves e fecha-chaves, ele entende que são blocos com várias linhas. Aqui não. O início do if até o else aqui, ele entende como um blocão aqui e vai colocando os comandos aqui dentro até o final. Tá certo? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Então, aqui eu apenas dei uma parte inicial aqui, só para começar, né? Mas nós não vamos seguir isso aqui, na medida que eu for atualizando esse material aí, eu vou disponibilizando para vocês, tá? E conto com o apoio de vocês e a paciência, como eu falei, que isso aí, pelo menos os slides está para programação em C, né? Antes de prosseguir, assegure-se de definir as principais características, né? Criar e executar um script básico, isso aí acho que para o aluno de automação isso é muito importante, mas infelizmente a gente vê muito aluno, né, lá no próprio UFMG, muita gente reclamando que muitas vezes não está apanhando muito de programação, seja em MATLAB, seja em R, né? Identificar os principais pontos de um script, saber a importância de ter o código comentado, como eu falei para vocês, e saber a importância de ter um código bem inventado. Só para mostrar para vocês, pessoal, outro dia eu perdi um dia inteiro aqui para um script que eu fiz, os scripts em MATLAB, que se eu tivesse colocado um comentário simples, eu tinha... Deixa eu abrir ele aqui, só uns exemplos, tá? Então, eu vou pegar uns exemplos aqui com vocês, ó. Às vezes, um comentário simples que você pode colocar no script, você não perde, na hora que você está com aquilo na cabeça, você acaba... Então, olha lá, eu tenho um hábito de fazer isso aqui, ó. Objetivo, calcula o valor RMS ciclo a ciclo de uma janela de medição. Eu peguei um script qualquer aqui. Parâmetro, número de amostras que eu quero de medição, né? São os parâmetros que eu vou passar para essa função aqui. O autor, tá? Eu criei esse script em 2018 e a última atualização que eu fiz foi no mesmo dia, 4/5/2018. É bem provável que eu fui mudando e não atualizei essa data. Então, é muito importante, pessoal, esse comentário. Vocês não têm noção, outro dia eu perdi um tempasso para descobrir o que eu tinha feito num código, principalmente quando o código começa a ficar mais sofisticado, você tem muitos arquivos,
e aí você vai perdendo a referência, né? Perdendo a referência dentro dos seus scripts, tá? Então, se eu pegar esse diretório, deixa eu pegar um outro diretório aqui, Então, muitas vezes, olha lá, depois eu vou explicar para vocês com calma, aqui os scripts, ó, os meus gráficos, eu tenho a opção de gerar no próprio MATLAB os gráficos em PDF. A gente usa aquele gráfico na hora que o Paulo Monteiro ou os outros professores pedem um relatório, vocês acabam dando um Ctrl+C lá e colando direto no documento Word. Isso para artigo, isso é péssimo, tá? É péssimo. Porque na hora que você vai dar um zoom no gráfico, ele desbota. Deixa eu pegar um gráfico melhor aqui, tá? Esse gráfico aqui não ficou legal, não. Então, deixa eu pegar um gráfico aqui, ó, que eu plotei no próprio MATLAB. Ó. Então, tá aí um gráfico, tá certo? Então, eu gerei esse gráfico aqui no PDF. O próprio MATLAB tem como gerar esse gráfico. Mas uma maneira muito mais profissional, pessoal, é gerar esse gráfico usando o formato EPS. Eu não vou conseguir abrir esse arquivo EPS, no próprio MATLAB eu configuro ele para gerar um arquivo EPS para mim, e aí depois eu uso o include desse arquivo EPS, seja no documento Word, ou seja no documento LaTeX, por exemplo, tá? Que aí você pode ficar para ter essa cara aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só, vou mostrar um PDF aqui para vocês, ó, de um artigo, né, que eu estou escrevendo, né, que eu escrevi, e eu vou mostrar para vocês, quando eu uso essa opção do EPS, no include, no documento, aí eu vou pegar aqui um PDF, isso aí faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. Então, deixa eu só abrir aqui, tá? Espero que... Então, se eu pegar aqui esse artigo... Então, olha só, eu tenho vários gráficos aqui, ó. Aqui até exemplos que nós vamos aplicar em processamento de sinais. Eu fiz uma aquisição de dados, né, uma medição de tensão, só que olha só, meu conversor AD é de baixa resolução, de 8 bits, o sinal ficou todo bagunçado, tá vendo? Aí eu fiz uma filtragem de sinal em cima desse negócio aqui. O que eu passei um filtro para tirar as altas frequências, ele ficou com essa opção de baixo aqui, ó, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico, ó. Quando eu vou usar essa opção EPS, aqui do lado direito, ó, tem um filtro aqui, ó, do lado esquerdo está uma resolução de 8 bits, um equipamento que a gente usa, então ficou muito ruim, do lado direito Então, olha só, eu vou dar um zoom aqui nesse gráfico, com essa opção do gráfico EPS, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Olha esse gráfico aqui, tá certo? Se eu dar um zoom nesse gráfico aqui, pessoal, olha só, eu estou aproximando, ó. Eu aproximei aqui, com a versão EPS, ó. Eu não estou perdendo a qualidade do gráfico, ó. Eu não estou perdendo, tá certo? Eu vou continuando dando zoom aqui, tá certo? Se você der um Ctrl+C e um Ctrl+V, você vai perder essa qualidade aí. Cocota, por exemplo, vai sempre lembrar vocês disso aí, né? Na hora de fazer lá o trabalho, fazer os TCCs, a gente usa aquela opção lá de Ctrl+C e Ctrl+V em cima do documento. Quando você manda imprimir, ele perde a qualidade toda do documento, tá certo? Então, o MATLAB tem essas facilidades aí. Então, eu vou tentar passar para vocês ao longo do curso, né? Então, bom, eu compartilhei aí com vocês aí um material, tá certo? Eu quero explicar esse material aí para vocês aí primeiro. Então, eu vou fechar aqui os slides. Esse material tem um zip aí, ó. Tem um zip, tá? Aí eu queria que vocês descompactassem ele aí primeiro. MATLAB Zip. MATLAB Zip, que ele tem um nome aí. MATLAB Zip. Nesse MATLAB Zip, pessoal, na hora que vocês descompactarem, vai ter um diretório que chama apostilas. Separei aí 3 apostilas de MATLAB para vocês. Tem aí a apostila MATLAB, né? Tem uma apostila aí de um aluno da UFSJ, que depois virou um livro, do Natan, tá? Aliás, não, esse não virou livro, não. Essa é uma apostilinha mais compacta, mais sucinta. Então, quando a gente vai passar isso para os alunos, nem sempre eles têm a biblioteca digital de vocês disponível aí,
tá? Então, eu fiz aí um exemplo mais simples, né? Ele tem os comandos básicos. O basicão, vamos pensar assim, uma lida aí nesse documento, nessa apostilinha dele de 28 páginas, você aprende aí os comandos básicos, criar uma função, tá? Tem aí um curso MATLAB, que já é um curso mais... É isso aí que virou livro. Olha lá, 181 páginas, tá? Introdução às soluções de problemas em engenharia, laboratório de engenharia, aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, essa imagem que nitidamente, ó, olha quando eu estou dando zoom, eu estou vendo os pixels dela, tá vendo? Ele usou algum insert lá da imagem. Quando você mandar isso aqui para algum artigo de revista, o pessoal vai dar pau nisso aqui na hora. Se ele tivesse usado aquela opção lá que eu mostrei para vocês, não tinha dado esse problema aqui, ó. Ele quebrou a resolução da... Bem provável que ele usou o Word, e aí ele inseriu a imagem usando um Ctrl+C, um Ctrl+V, e aí está perdendo a resolução da imagem. Mas não vem muito ao caso, tá? Estou mostrando aqui para vocês, então, uma opção aí de... E aí, pessoal, aqui tem aquele livro, dentro desse diretório apostilas, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que eu tive a grata surpresa que vocês têm esse livro aí na biblioteca, né, online. Demorando a abrir um pouco, porque... Mas é o livro aquele livro que eu acabei de mostrar para vocês, que é a programação em MATLAB para engenheiros do Chapman. Bom, na hora que ele abrir aqui, E aí, pessoal, tem uma estrutura, os slides. Tem o slide aqui da MATLAB versão 1. Tem um blá 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 aqui de apresentação, mas é basicamente o que eu expliquei para vocês. Depois vocês podem dar uma olhada. E nessa estrutura de laboratórios aqui, pessoal, a Thaís falou para mim que sente falta aí um pouco de programação. Se a programação fosse feita aí para engenharia de controle e automação, eu recomendaria dar uma programação 1, né? Dar uma parte da programação com linguagem C, padrão, e a outra em MATLAB. Que aí você teria certo? Porque você não aprende isso rápido, né? Na verdade, você, ao longo do curso, os professores vão pedindo as coisas, né? E aí vocês vão praticando. Então, aqui nessas estruturas, pessoal, eu fui dividindo aqui para o assunto, né? Então, por exemplo, introdução, exemplos. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos mais simples. Por exemplo, um gráfico com título. Isso aí com certeza vocês já fizeram aí na vida de vocês algum dia. Então tem lá um line space. Ele está fazendo aqui um comando aqui para criar um vetor na variável x de 0 a 150 espaçado de 10 a 10. Então, se eu vier aqui, ó, fizer x igual, vou tirar o ponto e vírgula para a gente ver o que ele vai ecoar na tela. Aliás, de 0 a 10, né? Ele fez aqui de 0 a 10. Um espaçamento de 0 a 10 aqui. Tem até que recordar essa sintaxe aí. Depois eu fiz o cosseno de 5 vezes x para y. Dei uma figura e mandei plotar x, o gráfico x em função de y, né? O eixo horizontal é x, o eixo vertical é y. Mandei colocar uma cor aí, um padrão de cor aí diferente, tá? Mandei ele colocar um título aí em 2D, né? Um x e um cosseno de 5x. Então, se você clicar e rodar esse exemplo, ele vai mostrar aí o resultado desse script, tá certo? Lógico que isso aí é a introdução, né? Vai ser um gráfico mais simples. Então, o resultado desse gráfico vai ser isso aí, tá certo? Então, 2D line plot aí, na verdade, não tem nada de 2D plot, né? Mas, então, um exemplo de estar plotando um gráfico, tá? Depois tem aí um seno, segundo script. Aqui ele está mostrando que eu quero um tempo. Deixa eu aumentar o tamanho desse. Então, olha lá, eu criei um gráfico T aqui de 0, tempo 0, até 2 vezes π. E aí eu mandei ele dividir, pessoal, os intervalos aqui de π sobre 100. Então vai ser 0, π sobre 100, e o intervalo aqui, os steps, os passos dele vão ser de 0 a 2π,
tá? Então, se eu mandar rodar esse camarada aqui, ele vai criar um vetor de t de 0 a 2π. Então, de 0, o primeiro valor vai ser 0, e o último valor vai ser 2 vezes o valor de π, que deu 6,28, tá? E aí, com aqueles intervalos, aqueles subintervalos lá do t π sobre 100, tá? Aqui eu estou mandando ele fazer o seguinte, y1 igual. Aqui eu estou mandando ele plotar um seno de 2 vezes π vezes 60, vezes esse vetor t, que é esse vetor tempo, né? Mais 45. E a amplitude aqui eu mandei 127 vezes raiz de 2, SQRT raiz de 2, tá? Mandei ele plotar esse sinal aí, esse sinal y1. Aqui eu coloquei x, mas tá até errado, né? Tem um erro nesse script aí. É t, y1. Se eu mandar ele imprimir, então, tá lá. Ficou meio empenado aí, mas daqui a pouco a gente vai entender isso aí, tá? Então tá aí a amplitude dele aí, esse gráfico. São vários exemplos, né? Então, como é que vocês podem usar aí esse material? Subplot. Tem hora que a gente fica vendo, procurando como é que faz um plot, um subplot num gráfico, né? Então vocês vão clicando aí e vão mandando ele executar. Então esse exemplo aí do subplot, quando você quer dividir uma área com um gráfico, né, com dois gráficos dentro de uma própria área, numa área própria, é o conceito de subplot. O negócio não abriu, não. Então tá aí, ó. Ele criou um seno de 5x, colocou na área gráfico 1, e o seno de 15x, né, que seria esse outro gráfico aqui, tá? Então, um exemplo de eu tenho um gráfico maior, eu tenho um subplot aqui na área, né? A sintaxe dele é essa aqui, ó. O AX1 subplot 2,1, na célula 1, duas linhas, uma coluna. Duas linhas, uma coluna na célula 1, ele vai colocar o primeiro gráfico. Então, olha lá, eu vou mandar ele aqui, ó. Faço uma área de plot para mim, duas linhas, uma coluna. Na primeira célula, eu fiz aqui um x, um line space de 0 a 3, fiz um y igual a seno de 5x, fiz um plot. Nessa área, AX1, x, y1. O título aqui e o y, né, o label para esse subplot. Depois ele fez a segunda área, pegou o AX2 aqui igual a subplot. Bom, então cada exemplo desse aí são exemplos mais básicos, né, que vocês vão usar de acordo com a necessidade de vocês aí, tá certo? Bom, se você for lá no if else, exemplos, né, tem lá um exemplo de código usando if else, ou usando uma média aritmética para mostrar como que é a sintaxe do comando. Tá? Ah, esqueci como que é a sintaxe do if else. Você bate o olho aí, tá certo? E aí pega, né, um exemplo aí, não está com um arquivo em mãos, tem aí um exemplo aí para vocês se depararem e mandar rodar ele, executar ele aí. Então, fiz um exemplo para cada comando, ó. Seleção switch. Exemplos. Então, aí tem aí um comando de seleção switch. Então, olha lá. Usando o switch aí, eu tenho input n, né? Entre com o número. Switch n, case, menos 1. Aí eu estou mandando ele imprimir que o número é negativo. Case 0, ele vai imprimir que o usuário digitou 0. Case 1, ele vai digitar que o número é positivo. E outros casos, né? Outros valores, né? O otherwise aqui é se nenhum valor que ele digitar que estiver batendo com esses cases aqui. O que vocês estudaram lá na programação, pessoal? Foi o Scilab?
Bom, então tá aí o exemplo do switch, tá certo? Tem um exemplo para cada comando. O do while, tá? Que seria o do while na programação em C. Bom, o MATLAB, pessoal, ele não tem um do while, que seria um do, né, faça, e aí com teste no final. O recurso que a gente usa é essa estrutura aqui, ó. Como é que eu implementei a lógica aqui desse do while? Então eu fiz, olha lá, contador igual a 0, enquanto 1, esse while aqui, ele vai sempre executar nesse camarada, né? Eu usei uma estrutura while, ele está fazendo um disp nesse texto para imprimir o valor do contador, e lá dentro eu incluí um if, contador menor que 10, incrementa o contador, tá? Se não, break. Então ele está simulando aqui para mim o que seria o do while da programação em C. Essa aqui é a maneira aí que a gente implementa a lógica do que seria um do while. O MATLAB ele não tem o comando do while, tá? Ele tem o while, tem o for, mas o do while não, tá certo? Mas eu criei aqui dentro desse exemplo do while, né? Criei aqui o exemplo. Tem aí um outro exemplo usando o while é igualzinho à programação em C. Então tá aí, ó, o while contador menor que 10, né? A sintaxe dele é igual da programação em C. Deixa eu ver aqui igual da programação em C. Bom, o for é bem parecido também com a programação em C, tá certo? Então, lá, for, contador, valor inicial da variável. Então, tá aí, ó. Contador igual, primeiro valor da variável, 2 pontos, o step e o valor final dessa variável, né? O disp ele está imprimindo o valor aí desses textos aí na tela, está incrementando o valor dessa variável, tá certo? Aliás, acho que eu mexi nesse camarada aqui, acho que está com erro isso aqui, peraí. Bom, na medida que no for não precisa desse incremento interno não, tá? Ele mesmo eu coloco o valor inicial do for. Então, se eu quiser, por exemplo, for começando com 1 até 10, e eu quero o incremento dele de 2 em 2, por exemplo. Vou mandar ele imprimir aqui o valor do contador só. Contador igual a 1 até 10, o incremento dele de 2. Se eu não falar nada, ele vai incrementar de 1 unidade. Vou dar um Ctrl C. Então tá aí, ó. Ele imprimiu lá o valor contador igual a 1, depois ele incrementou de 2 unidades, passou para 3, 5, 7 e assim por diante, tá? Então tem aí um exemplo. Bom, aí eu vou parar aqui até o for, né? Vetor, matriz, string, função, arquivos, a gente vai vendo ao longo do curso, tá certo? Bom, eu passei para vocês aí, pessoal, um exemplo, nosso primeiro roteiro prático. O que esse roteiro prático está dizendo aí, ó? 6 e 4. Usando aí o MATLAB ou alguma outra ferramenta de simulação de vocês, eu estou pedindo o seguinte, ó. Exercícios propostos. Para quem tiver mais facilidade aí com o MATLAB, eu fiz um roteiro, que eu chamei de roteiro introdução, tá? Só para sentir como é que vocês estão aí na ferramenta. Não precisa me entregar esse roteiro, tá certo? Agora, a parte com o exercício 2 e o 3, precisa. Eu vou abrir esse roteiro introdução primeiro, explicar ele aqui, tá certo? E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, não precisa de me entregar isso aí não, tá? Como eu falei, os alunos estão em diferente... Então, olha lá no roteiro introdução, tem lá o roteiro introdução, tá? Então, eu vou abrir aqui o arquivo. Tem até um erro aqui de digitação, tá certo? Mas eu já corrigi isso aí, só na versão em PDF que não. Eu queria que vocês seguissem
né? Quem tá mais básico no MATLAB, seguisse aí o exemplo um, exemplo 2, fosse executando aí as etapas do exemplo 3, exemplo 4, copiando e colando mesmo no MATLAB, para ir vendo como é que ele está executando, tá certo? E aí na etapa 2 ele pede alguns exercícios. Se você quiser treinar isso aí em casa, você pode fazer o exercício um, 2 aí. Não precisa me entregar isso aí não, tá? Como eu falei. Mas para você aprender, que muitas vezes o engenheiro fica só nas estruturas mais básicas. Não aprende a mexer com if else, com for, com while, tá certo? Então essa é uma oportunidade aí para vocês aprenderem a mexer aí com esses comandos, tá? E aí quem tiver mais avançado, eu vou dar um tempo aqui, ó, que eu queria que vocês simulassem o sinal trifásico da rede elétrica da CEMIG, o sinal de tensão. Olha lá. Simule os sinais de tensão de uma rede elétrica trifásica de baixa tensão da CEMIG. Baixa tensão, amplitude 127 volts RMS. Aí no exercício 3, ele está pedindo assim: inclua nos sinais simulados no exercício 2 as componentes harmônicas de segunda e terceira ordem, com amplitude, né? Amplitude dividida pelo valor do índice harmônico correspondente. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício 2. 6 e 7 agora, 6 e 10, até 6 e meia. Só precisa esquematizarem até o exercício 2 aí. Quem quiser, pessoal, pode começar na etapa 1 do exercício aqui, não tem problema. Mas quem tiver mais avançado, e quem tiver mais avançado ainda, pode fazer o exercício 2 e o exercício 3, tá? Então, eu marquei com um colega aqui, essa semana ele vai me mostrar no Moodle como eu crio essas atividades. Então, eu não vou pedir para vocês mandarem isso aí para mim. Aliás, podia até mandar por e-mail, tá? Mas hoje é terça-feira, se ele me explicar isso aí amanhã, quarta, aí eu crio isso aí no Moodle para entregar no local correto. Caso não, vou pedir para vocês entregar por e-mail. Tá certo aí, pessoal? Professor, Opa! para entregar hoje, no caso? Não. Isso é só um esquenta-braço aí para nós aí, Ah, beleza. tá? Eu só assim, foi o Gabriel que me perguntou? É o Matheus. Matheus, você está em qual período mesmo? Você que está mais no final? Eu tô no curso Está em qual? 7. Sétimo, tá. Aí, Matheus, faz o seguinte: a parte do roteiro introdução aí, como eu falei, é mais para dar uma treinada, tá certo? Dá uma olhada aí, bate o olho, né? Vai executando os comandos para você, se você tiver alguma dúvida. E aí, na medida que você terminar, no final da aula, aí nós vamos fazer esse roteiro prático, que é essa parte de simulação desses sinais trifásicos. Tá Beleza. certo? Tá bom? Vou deixar vocês um pouco aí à vontade aí, até o final, para a gente discutir aí esse sinal trifásico e esse sinal com índice harmônico aí. Tá certo? Tem dois Mateus aqui, são dois Mateus mesmo diferentes, Mateus de Oliveira e Mateus de Oliveira Alves. Você está conectado com dois. Oi? Não tô conseguindo falar. Oi? É porque pelo computador não tô conseguindo Ah, falar. tudo bem, mas é você que está aí, né? É, aí Beleza, no celular. tá bom. Você entendeu a atividade aí, né? Entendi sim. Beleza, então. Então pode meter bronca aí. Aí para 6 e 10 agora, que eu tinha previsto para a gente dar uma nivelada nisso aí, são essas atividades aí, beleza? Beleza.
Estou online aqui, tá? Vocês podem me chamar a qualquer momento. Só vou deixar meu microfone desligado para não dar microfonia aí com vocês.
Professor, Opa, sim, pode falar, Gabriel. como que eu faço para eu declarar a variável t, sendo ela como a variável t sendo fugiu a palavra aqui. O tempo, o eixo do tempo. A tempo ela tem que ser, ela não tem que ser discreta, né? Ela tem que ser contínua. Por enquanto, a simulação que nós vamos fazer, todas por enquanto, a gente está trabalhando com domínio de tempo contínuo, tá? Existem alguns exemplos que eu coloquei aí, que ele te mostra como declarar o vetor, né, num conjunto qualquer de valores. Mas o que acontece, Gabriel? O que eu vou mostrar para vocês agora? É 6h30 agora, como a nossa aula está prevista para terminar às 6h50, eu vou disponibilizar aqui, eu vou compartilhar com você como que faz essa declaração e vou explicar alguns conceitos básicos. Porque se você colocar, por exemplo, t de qualquer jeito aí, de 1 a 1000, de 1 a 100, de 1 a 200, você vai mandar imprimir aí o seno, né, o cosseno, e aí existem algumas receitinhas, né, para a gente fazer isso aí, tá? Então, o que acontece? Eu vou plotar aqui, e aí naquele livro que eu coloquei do implementação, né, com MATLAB, então, olha só, vou plotar aqui, e aí, só um minutinho, tá? Então, e vou explicar aqui o motivo, né? Comecei o script aí com CLC, close all. Aí, o Gabriel, o que acontece? Por que eu coloquei esse número 15.360 aí? O que eu fiz? Ó, declarei um vetor tempo. Eu coloquei que esse vetor tempo, ele vai de 0 até 15.360. Menos 1, tá? Se você colocar, por exemplo, T aqui de 1 a 10.000, se você quiser declarar um vetor tempo aqui de 1 a 10.000, ó, você coloca 1 a 10.000, 1, 2, 3. Tá certo? Mas como a gente vai começar ele aqui com um instante tempo 0, você colocaria de 0 até, por exemplo, 9.999. Aí, do jeito que eu coloquei aí, ele vai ficar numa escala de tempo de 1 em 1. Tá acompanhando aí, Gabriel? Sim. Só o que eu quero, o Gabriel, que existe um conceito importante, lá que no curso de amostragem ele vai explicar para vocês, tá? Eu vou declarar esse vetor tempo, tem uma receitinha de bolo aqui por enquanto, que daqui mais para frente vai ficar mais claro. Eu vou definir um conceito aqui de frequência de amostragem, eu chamei esse aqui de FS. Eu chamei esse aqui de 15.360, tá? 15.360 menos 1. Se você pegar 60 Hz, pegar na calculadora, esse número é um número mágico. 3 vezes 60. Multiplica aí na sua... 3 porque é trifásico. 60 Hz. O sinal é de 60 Hz da CEMIG, tá certo? Você vai multiplicar por 3, porque são 3 fases. Vezes 256. Aliás, fiz besteira aqui. Não, 15.360. Eu defini um vetor de tempo aqui com 15.360, tá? Poderia colocar de 0 a 9.999, por exemplo, mas eu vou definir esse FS aqui, que eu vou chamar de frequência de amostragem. Eu vou tirar a frequência de amostragem menos 1. E aí eu vou dividir todas as posições desse vetor por esse número, por esse 15.360. O que implica isso? Ele vai começar o primeiro valor com 0, tá? Depois ele vai pegar esse último valor, que seria 15.259 dividido por esse número, e vai dar um delta muito pequenininho. Ele vai ter um vetor tempo escalado com esse delta pequeno aí que nós queremos, tá? Depois eu vou explicar isso aí com mais calma.
Aí o que eu fiz? São 3 fases com a eu só vou plotar aqui a frequência fundamental do vetor, tá? A frequência fundamental da fase R é 60 Hz. O pico do sinal é 127 vezes raiz de 2. Então, vai dar 179 aproximadamente. Cosseno de 2 vezes π, no MATLAB o símbolo π é o próprio π, é a letra π, vezes 60 Hz, vezes esse vetor tempo aí. Aqui nós estamos fazendo tempo contínuo, tá? A fase R, então, se eu quiser plotar a fase R, eu mando plotar T e a fase R, só usando esses 2 comandos de cima aqui, ó. Então, vamos lá, se eu mandar plotar isso aí, ó, você vai ver que ele vai dar certinho, né? Então, o sinal, ó lá. Plotei o meu sinal simulado, são 60 ondas senoidais que tem nessa janela, de 0 a 1 segundo. Esse 0 a 1 aqui, tá? Mais para frente nós vamos entender que, na verdade, uma frequência de amostragem a gente consegue... Isso aqui seria o que a gente viu lá no curso da amostragem, que ele está explicando para você, que é de 0 a 2π. 0 a 2π. Então, se eu der um zoom aqui nesse sinal, eu vou conseguir ver só a fase R. Então, observe, a amplitude do sinal está 179, a amplitude desse sinal, tá? Só que aqui eu mandei plotar só a fase R. Então, deixa eu deixar plotado aqui, depois, ó, essa frequência de amostragem aqui pode ser qualquer número. Poderia colocar, por exemplo, aqui 100 mil. 100 mil. E aí esse FS eu vou montar ele dessa maneira aqui, ó. Então tá lá. Tenho 60 ondas senoidais. Tem 60 ondas senoidais. Eu não vou colocar esse FS muito pequeno, senão ele vai dar uma quebra. Se eu colocar esse FS igual a 100 aqui, ó, nesse vetor tempo, vai dar uma quebra. E aí, olha lá, como é que o sinal fica todo distorcido, ó. Então, essa receita de bolo aqui é a primeira que nós vamos aprender, ó. Nós vamos colocar aqui... Vou voltar com aquele número, porque aquele número é um número mágico para nós aí. Eu coloquei um 15.360, mais para frente. Por que 15.360? 60 vezes, senão é 60 Hz. Espera, minha calculadora deu um pau aqui, só um minutinho. Multiplica 60 vezes 60 Hz vezes 256. 60 vezes 256, 60 Hz, de onde que veio esse número aqui? Eu quero que o meu sinal de 60 Hz, eu quero que ele tenha 256 pontos. 256 pontos. Então, por isso que eu coloquei esse número aí, ó. 60 vezes 256 vai dar esse número 15.360, tá? Então, eu defini aqui o meu vetor tempo de 0 até esse FS menos 1, dividido por esse próprio FS aí para seus deltas, que ele vai calcular o cosseno, tá? Então, a minha fase R é 127 vezes raiz de 2 vezes cosseno, e aí eu mandei plotar minha fase R aí. Acompanhou aí o raciocínio, Gabriel? Entendi. Então, ó, agora nós temos que plotar, lembrar que a fase S, tá? A fase S tem a mesma amplitude, 127 vezes raiz de 2. No entanto, ele é cosseno de 2π vezes 60t, porque é ômega t, menos 120 graus. Menos 120 graus, tá? E aí eu estou multiplicando por π dividido por 180, que esse parâmetro aí no MATLAB é em radiano. Porque esse atraso aí é em radiano. Menos 120. Tá certo? A fase S está 120 graus atrasado. E a fase T está 240 graus atrasado.
Então, a amplitude é a mesma, aí eu coloquei o 240, π dividido por 180. Bom, para eu mandar plotar esse sinal aí, eu poderia plotar T em fase R e mandar plotar T e a fase S, né? Mandar plotar ele aqui, ó. T e a fase S. Está até ali embaixo, né? Mas eu posso plotar eles todos junto no mesmo gráfico. Então, eu vou mandar plotar ele todo aqui, ó, para eu conseguir visualizar num gráfico só. Plot T, fase R, T, fase S, o T, fase T. Eu mandei plotar ele num gráfico só aqui. Eu desfigure aqui para ele abrir uma outra tela gráfica no MATLAB. Então, se eu der um Ctrl S, Então, o sinal, está ele plotado aqui, tá certo? Vou dar um zoom aqui no sinal, ó. Então, estão lá os 3 sinais. Esses 3 sinais têm uma defasagem de 120 graus entre eles, né? Qualquer um deles tem uma defasagem de 120. R, S, T, tudo uma questão de referencial, né? E aí você consegue plotar os 3 sinais aí, ó, com esse script aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Que eu vou deixar plotado aqui para você entender como é que ele foi montado aí. Tá certo? Então, esse FS aqui, na hora que a gente vai falando de frequência de amostragem, vai ficar mais claro. Eu quero que em cada senoide minha, de 60 Hz, eu quero 256 pontos em cada senoide. Tá? Então, eu vou ter, dentro daquela janela ali, esse vetor meu tem 15.360 pontos. Um segundo tem 60 senoides, ou cossenoides. Como eu quero 256 pontos em cada uma, vai ser 60 vezes 256. Bom, se eu aproximar esse gráfico aqui, ó, plotar esse sinal aqui que eu acabei de mostrar, sempre vai ter uma quantidade de pontinhos ali, ó. Eu estou simulando um sinal contínuo no tempo, mas na verdade ele é um sinal que ele vai ter uma quantidade de pontos. Você não está vendo, não? Mas ele tem os pontinhos aqui que eu vou aproximando, né? O sistema é digital, então ele está fazendo uma simulação, aproximando um sinal, fazendo o que seria um sinal no tempo contínuo. Ele está simulando um sinal de tempo contínuo. Tá certo? Acompanhou aí o raciocínio? Então, ele simula um sinal contínuo fazendo vários pontos, né? Isso. Concretizando muito com um intervalo de tempo bem pequeno. É isso que Bem você quer dizer. pequenininho. Você me perguntou assim, quantos pontos eu vou colocar nesse vetor tempo? Tá? Na hora que você estiver vendo o curso da amostragem, você vai ver o seguinte. Na hora que você vai fazer uma circunferência, na hora que eu estou rodando, eu quero, na verdade, se eu fizesse aqui, ó, 15.360, 60 vezes 256, eu quero numa janela de 1 segundo, nesses 60 Hz, eu quero colocar 256 pontos nele. Então, eu vou colocar de 0 até esse número grandão aqui, eu vou calcular esses deltas, esses tempos pequenininho. Quando eu jogar nesse cosseno aqui, ó, quando eu jogar nesse cosseno, nesse vetor tempo, esse 60 Hz está definindo quantas senoides vão aparecer dentro daquele quadrante lá. Como você colocou que a frequência aqui são 60 Hz, vai aparecer 60 senoides. Se você colocar 30, vai aparecer 30 senoides. Se você colocar 1, vai aparecer uma senoide apenas. Uma cossenoide apenas. Tá certo? Bom, então o primeiro exercício está pronto aí, ó, nessa visualização, que nas próximas aulas isso aí vai começar a ficar mais claro para vocês. Só que ele pediu para você colocar a segunda, o que é a fundamental? A primeira fundamental do sinal elétrico da CEMIG é a tensão com a frequência de 60 Hz.
que seria a segunda fundamental? É o dobro dessa frequência. 2 vezes, você vai somar nesse sinal 2 vezes 60, que é 120 Hz. O que seria o terceiro harmônico, desculpa? A fundamental é 60 Hz. Qual é o segundo harmônico dessa fundamental? É um sinal somado com 2 vezes 60 Hz, que vai dar 120. Qual que seria o terceiro harmônico? Seria um sinal somado com 3 vezes 60, que vai dar 180. Qual que seria o 40º harmônico? Seria você somar nesse sinal aí um sinal com a mesma amplitude, né? Ou se você quiser mudar a amplitude, com 4 vezes esse valor. Então, vamos fazer isso. Eu vou somar, então, o segundo harmônico nesse sinal. Vou somar o segundo harmônico. Somando o segundo harmônico. Os índices harmônicos, tá? Eu vou pegar o sinal fase R, fase S, fase T. Fase R, fase S, fase T, ó. E vou fazer aquilo que ele está me pedindo. Primeiro, eu tenho que lembrar que o segundo harmônico vai ser um sinal com 2 vezes a frequência fundamental que eu coloquei lá para ele. Ó. 2 vezes 60. 2 vezes 60. Bom, a defasagem eu vou manter ela mesma, desse sinal aqui que vai estar defasado. Mas ele me disse para pegar a amplitude que está sendo multiplicada aqui, ó, e dividir pelo índice harmônico. Como esse índice harmônico aqui é 2, eu vou dividir a amplitude por 2. Aqui é a mesma coisa, dividido por 2. Dividido por 2. Tá certo? Então, se eu mandar plotar esse sinal aqui, ó, em vez de aparecer 60 Hz, vai aparecer 120 senoides, cossenoides. E a amplitude vai ser a metade do sinal. Então, se eu fizer um figure, fiz um figure, agora eu vou fazer um figure aqui para aparecer só esse sinal aqui, ó, T, fase R, fase T, S, T. Mas eu fiz umas modificações aqui no sinal. A frequência fundamental é 60 Hz, mas ele está sendo multiplicado por 2 para ser o segundo harmônico. Então, se eu mandar executar ele aqui, ó, fase R. Se eu mandar executar. Então, olha lá, o sinal está aparecendo de 0 a 1, tá? Isso aqui está uma frequência normalizada, seria de 0 até aquela frequência máxima. Se eu der um zoom aqui nesse camarada aqui, ó, você vai ver que tem a senoide, 120 senoides nessa janela. Por que tem 120 senoides nessa janela? Porque é o 120 aqui, ó, 2 vezes 60. Tá certo? E aqui eu tenho 2 janelas, uma com 120 senoides e uma com 60. Essa aqui está com 60, essa está com 120. Como que a gente diz que esse sinal, fase R, fase S, fase T, quando você pegar esse camarada aqui e somar ele com o gráfico anterior, eu vou pegar o fase R que eu já tinha e somar ele aqui, ó. É o gráfico anterior mais fase S. É o gráfico anterior mais. Eu estou incluindo harmônico no próprio sinal. Eu estou fazendo a soma. Esse sinal que vai aparecer aqui para mim agora, ele vai começar a ficar distorcido. Ele vai ser um sinal periódico, só que ele está sendo montado com uma fundamental que é de 60 Hz, mais o segundo harmônico do sinal. Só que eu coloquei uma amplitude dele aqui dividido por 2. Se eu mandar rodar esse sinal, então, mandar rodar esse exemplo, vamos ver como é que ele vai começar a ficar distorcido, ó. Então, ele vai começar a ter uma distorção nas fases, que muitas vezes a gente não vai nem reconhecer. Tá certo? Tem 2 senoides aí em cada sinal desse. Tem uma senoide com uma componente de 60 Hz e tem uma senoide com uma componente de 120 Hz. Eu quero somar, então, a componente de
Terceiro harmônico, como é que eu faço? Eu pego essa que já está aqui, vou somando harmônico em cima. Só que eu vou dividindo pelo índice harmônico. Então, eu tenho a fase R anterior, que já está somado com o segundo harmônico. Eu vou dividir por 3, que é o terceiro índice harmônico. Qual que é o terceiro índice harmônico? Vai ser 3 vezes 60, que vai dar 180 Hz. 180 Hz. Então, vou mandar ele plotar fase R acumulado, e esse sinal vai começar a ficar distorcido. Se eu começar a somar um número infinito de harmônicos, vai tender para um sinal quadrado. Mas olha como é que esse sinal vai começar a ficar degradado aí, ó. Tá? O MATLAB ele tem uma questão aí devido a... Depois a gente vai aprender a simular isso aí em outro... Né? Ele vai distorcer o sinal é um sinal periódico, só que esse sinal está com índice harmônico. Ele não é um sinal senoidal ou cossenoidal bonitinho, igual nós estamos acostumados. Tá? E esse sinal tem uma frequência, tem diferentes frequências dentro dele. E ele está alterando a amplitude do sinal também. Ó. Tá vendo? A amplitude não está mais em 179. Ele está bagunçando o sinal. Tá? Mas o objetivo nosso da simulação de hoje era mostrar isso aí para vocês, como que você vai simular esse sinal elétrico aí com diferentes níveis harmônicos. Eu pedi para dividir aqui por 2, por 3. A fundamental é o primeiro índice harmônico, 60 Hz, então você não precisa multiplicar aqui por 1. O segundo índice harmônico é o 2. O terceiro índice harmônico é o 3. Seria a componente de 60 graus, de 60 Hz, somado. Se for índice harmônico 2, 120 Hz. Se for índice harmônico 3, seria 180 Hz. E assim por diante. Tá certo? E assim por diante. E essa defasagem aqui, ó, você tem que colocar ela em radiano. Tá? Porque o MATLAB, o parâmetro dele aqui é em radiano. Tá certo? Bom, acho que é só você que está... É o Gabriel e o Matheus, né? 6h52, o Gabriel. Você acompanhou o raciocínio aí? Sim, agora eu entendi, professor. Entendeu? Tá. Estava na dúvida mesmo de como criar uma variável contínua. A variável contínua, então tá certo. Você vai sempre, esse número aí vai ser um número de pontos que você quer colocar nessa janela sua. Tá certo? E lá ele está explicando um conceito para você de frequência de amostragem. Tá? De frequência de amostragem. Então, você fica atento a isso lá. Então, aqui eu pedi para ele colocar 15.360 pontos, né? Exatamente porque 256 é um número mágico. 256. Eu quero que tenha exatamente 256 pontos na senoide. Se eu quisesse colocar 512, 60 Hz vezes 512, você coloca isso aqui. Só que você vai colocar uma quantidade de pontos que, dependendo do processamento que você tem que fazer, o seu processamento no seu sistema vai ficar muito pesado. Tá? Observe que essa quantidade de pontos aqui define perfeitamente a minha senoide. Tá? Se você quiser colocar 1024 vezes 60, aí dependendo do processamento que você tem que fazer, você vai ter uma quantidade muito grande de pontos. Então, no geral, a gente usa esse número aí, ó, 256 pontos para cada senoide, para cada ciclo do sinal da rede elétrica. Tá certo? Então, é isso. Então, o nosso primeiro roteiro prático aqui era mais para dar um esquenta-braço nisso aí, tá? Aí, espero que tenha ficado claro. E aí, quando a gente estiver falando agora de espectro harmônico, eu quero pegar esse sinal aí, destrinchar ele para descobrir quais são os valores, quais frequências que compõem aquele sinal. Que aí eu vou começar a aplicar, mostrar isso aí na próxima etapa nossa aí do curso. Tá certo? Então, eu vou descompactar a tela aqui, tá, Gabriel? E aí, aliás, quase que eu clico em sair. Você pode, eu estou aqui para tirar eventuais dúvidas, tá? Isso é mais um exemplo, assim, mais básico, né? Para vocês terem esse material aí de apoio também. E aí, o nosso primeiro roteiro prático aí é isso. Se fazer essa simulação desses 3 sinais,
que é o exercício 1, e o 2, né? E o que vocês vão precisar mandar para mim são esses gráficos aí. Tá, beleza, professor. Beleza? Obrigado. Então tá bom. Então, uma boa noite, boa tarde para vocês. Falta 5 minutos aí para, né? E aí eu vou colocar aí, publicar a gravação da aula de hoje, os alunos aí que não... Nós mudamos o horário da aula aí, né? Não sei se isso deu alguma confusão aí para os alunos, mas aí também tem a gravação disponível, né? Que eles podem procurar lá depois, beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Beleza. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite. Boa noite, professor.